É uma frase escrita há quase 2000 anos, que nossa, ela é poderosa e ao mesmo tempo um grande enigma. Ela meio que vira de cabeça para baixo o que a gente pensa sobre vida e morte. Nesta análise, a gente vai mergulhar na visão de mundo que existe por trás dessas palavras, usando o material de origem como nosso mapa. Essa frase é do apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. E ela diz exatamente assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Forte, né? E aí, quando a gente ouve isso, qual é a primeira impressão? Parece uma declaração de derrota, de alguém que já está cansado de viver? Ou é o completo oposto, uma afirmação de vitória? É exatamente essa tensão que a gente vai explorar agora. E o texto que a gente está analisando argumenta justamente isso, que não se trata de um pensamento triste e sombrio, pelo contrário, a ideia é apresentada como algo libertador, a verdadeira chave para uma vida vitoriosa. Então, vamos quebrar a frase em duas partes para entender melhor. Primeiro, o que raio significa viver é Cristo. O material de origem traz um conceito bem interessante aqui: a vida como um campo de batalha espiritual. E o mais curioso, como a gente vê aqui, é a natureza dessa batalha. Não é uma luta de força física, mas sim uma guerra de ideias. De um lado, tem as ideias que o texto aponta como nocivas, a crítica, o medo, a vergonha. E do outro, as ferramentas de cura, o amor, a misericórdia, a paz, a mansidão. E para lutar essa batalha, o texto descreve o que seria um arsenal espiritual. O primeiro item é a palavra de Deus, que é chamada de a espada do Espírito. Em seguida, a submissão à vontade de Deus, que, veja bem, não é vista como fraqueza, mas sim como um alinhamento a um propósito maior. E por fim, a mudança de foco, do que são os direitos pessoais para o que é o certo a se fazer. E essa frase do material resume esse princípio de um jeito brilhante. O certo faz a força, não a força faz o certo. A ideia aqui é que a força de verdade vem desse alinhamento moral, e não de poder ou de imposição. Agora vamos para a segunda parte, que talvez pareça um pouco mais complexa. Por que morrer é ganho? A fonte explica que essa afirmação tem um significado duplo, um para o dia a dia e outro, bem, para o final. O primeiro significado é o que o texto chama de santificação diária. É bom pensar nisso como um processo, sabe? Uma disciplina constante, uma escolha que se faz todo dia de negar o próprio ego para viver por um propósito maior. E o próprio apóstolo Paulo, segundo a fonte, reforça essa ideia de uma prática diária com essa declaração de 1 Coríntios, que é bem direta: eu morro todos os dias. Tá, mas como essa ideia de morrer diariamente funciona na prática? O texto resume em 3 passos bem claros. O primeiro é negar o ego. Daí, o segundo passo é resistir à tentação. E o ciclo se fecha com o terceiro, escolher o amor. É uma sequência de escolhas intencionais que se repetem dia após dia. Já o segundo significado é o ganho final. Nessa visão de mundo, a morte física, o fim da vida, não é o ponto final. É vista mais como a confirmação de uma vida que já foi entregue a Deus e o começo de uma comunhão perfeita com Ele. É por isso que a morte perde aquele seu ferrão. Ok, agora que a gente entendeu a parte mais teológica, vamos ver como isso se traduz na prática. A gente entra agora na metáfora da vida no jardim do Senhor, para ver quais são os frutos que essa visão de mundo pode produzir. O material usa uma metáfora muito bonita. É para a gente imaginar o caráter de uma pessoa como se fosse um jardim, plantado por Deus. E aí vem a pergunta, né? Do que esse jardim precisa para crescer e dar frutos? E o cultivo desse jardim, como a gente vê aqui, é um processo que não para. Ele precisa ser regado com a palavra, precisa da luz da oração, precisa do fertilizante da comunhão com outras pessoas e, o que é fundamental, precisa ser podado pelo arrependimento. E o resultado desse cultivo constante? Bem, o texto lista os frutos, que são as qualidades de caráter que começam a aparecer. A gente vê aqui paciência, mansidão, bondade, domínio próprio e, claro, o amor que amarra tudo. Isso aqui ilustra de um jeito fantástico como essa fé aparece no dia a dia. Na família, por exemplo, se manifesta no ensino, na oração em conjunto, em perdoar rápido. No trabalho, em praticar a excelência, a honestidade, em servir. E na comunidade, o foco é em construir relacionamentos e não em buscar influência. Bom, vamos amarrando as pontas para a nossa conclusão para ver como tudo isso se conecta. O grande benefício dessa filosofia, segundo a fonte, é uma esperança que dura, que é resiliente. O ponto central é esse. Essa perspectiva dá um novo significado para o sofrimento.
Ele deixa de ser visto como uma derrota final e passa a ser entendido como parte da jornada, um elemento que pode até fortalecer a fé. E no fim das contas, tudo isso se resume a um único objetivo, uma ambição central declarada por Paulo: que Cristo seja engrandecido em meu corpo, seja pela vida ou pela morte. O que nos traz de volta, fechando o círculo, ao ponto de partida. A gente repete a frase, mas agora com todo o significado que a gente desvendou. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. E para terminar, o texto deixa uma reflexão final muito poderosa. Se morrer é ganho, então viver é semear. A pergunta que fica no ar é: que tipo de semente cada um de nós pode escolher plantar hoje?